Pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho, né, o mês junino, né, Everton? Já passando muito rápido, né? E aqui para o Nordeste, especialmente para a Paraíba, é um mês especial porque comemoramos o São João, o São Pedro, dentre outras festas no mês de junho e de julho, que já entra agora esta semana. Episódio de número 35, hoje especial com o ex-diretor de futebol e hoje gestor e administrador de empresas voltado ao futebol e ao esporte, Everton Câmara, o Sidney Loureiro, né? Você teve o prazer de estar próximo a ele em palestras, né? E vamos, antes de mais nada... Pronto, deu certo, né, meu irmão? E antes de mais nada, Sidney, eu pedi para a Marinaldo colocar nós três na câmera, já está você aparecendo, Sidney. Bem-vindo, obrigado pela sua... por aceitar o convite, né, Everton? Da gente aqui, eu deixo com você agora as palavras, uma vez que você é amigo do nosso convidado. Boa noite, Everton, para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marinaldo. Boa noite a Sidney, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, porque eu o conheci no momento onde eu estava engatinhando, e ainda estou. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né, Sidney? Diferente. Mas, Sidney, muito obrigado por ter aceito o convite. E foi de bate-pronto, viu? Pegou de primeira. Foi. Vamos embora. Pegou na veia? Vamos embora. Pegou na veia. Esse cara corre demais, bicho. E né? Corre demais, fora das quatro linhas. É um cara muito... dinâmico, né? Nem se ele tivesse 600 braços... ele conseguiria fazer o que ele faz hoje. Mas é um cara, muito, muito especial. Jesus deu um dom a Sidney. Dom de administrar e gerir pessoas né? Então, é muito difícil mexer com gente hoje, né, Everton? Principalmente no futebol. Então, Sidney, seja muito bem-vindo ao 90 Minutos Podcast, que é o primeiro podcast que fala de futebol da Paraíba. Da Paraíba. É uma honra tê-lo aqui conosco, Sidney. Seja bem-vindo. Primeiro queria agradecer o convite. As palavras aí do Everton aí são suspeitas pelo carinho, pela admiração mútua que a gente tem. Rodrigo, obrigado pelo convite. Prazer estar falando com vocês aqui no canal. Espero estar... Depois dessa abertura aí fica até complicado. Estou até nervoso aqui com o que eu vou falar ou deixar de falar aqui. Nós sabemos que você tem muita história, Sidney. Vamos extrair. Vamos em frente, mas é um prazer. Obrigado pelo convite. Aceitei de imediato. Jamais poderia negar um convite dos amigos. E estamos aqui. E vai ser um prazer poder estar aí batendo um papo com vocês e falar um pouquinho desse mundo do futebol e de gestão esportiva. Fiquem à vontade aí. Já falei. Podem perguntar o que quiser, de qualquer momento e tempo da que a gente viveu dentro do futebol, que aqui a gente não tem nada para esconder. Show de bola. Antes de a gente começar com o nosso bate-papo, não é bem uma entrevista, né, Everton? A gente conversa com o convidado. É um bate-papo bem informal, solto, né? Informal. Porque entrevista é aquele lance de televisão, de rádio. Aqui não, como é podcast, e eu já percebi que o Sidney já participou de podcast. Sidney, só me corrija se eu estiver errado. Tinha um canal, quase um podcast, né, Sidney? Tinha. A gente chegou a fazer um canal chamado Segredos da Bola, só que vocês sabem a dedicação que tem que ter ao canal para conseguir os convidados e tudo mais, e a empresa foi para um outro... A minha empresa começou a fechar alguns contratos, algumas coisas, e não deu tempo para a gente continuar se dedicando, mas a gente chegou a montar lá os Segredos da Bola, ainda está lá no YouTube, quem quiser ver, está parado, a gente não tem feito nenhuma entrevista, nada, mas a gente chegou a montar aí um podcast também. Foi bem legal a experiência que a gente teve lá. Show de bola. Everton, vamos falar dos nossos apoiadores, pedir permissão ao nosso amigo Sidney, porque é importante da gente falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, né? Mostre a Sidney, se ele estivesse aqui, vive a coisa, rapaz. do mundo das carnes, Sidney. Você ia degustar, Sidney, essa tábua de frios, viu? Feita pelo pessoal do mundo das carnes.
Vamos marcar presença. Demorou. Isso é a Quando pressão. eu for por aí, nós vamos marcar porque eu vou voltar. Isso é a pressão que a gente dá no convidado. Essa prova de frios, né? E aí eu gosto de dizer aqui, aqui tem azeitonas, tem amendoim, tem queijos defumados. Isso aqui é o que, Everton, que eu esqueço? Rapaz, isso é... Salaminho? Não. Isso aí... Deixa que depois eu digo. Eu sei que você iria gostar da nossa cultura alimentícia aqui da Paraíba, Sidney, que é muito gostosa, diga-se de passagem, né? Isso é uma delícia. E ele vem. Ele vem, né? Ele vem. Passear por aqui. Ele vem e vai confirmar aqui. Se ele não precisa nem falar, só faz assim. Se tiver gravado, tchau. Já é. Acabou. Aqui seria o Mundo das Carnes, Mundo das Carnes, nosso amigo Giuseppe. Aqui a gente mostra também, Sidney, se você estivesse aqui, ia degustar de água mineral, água com gás, Coca-Cola, suco, cerveja, enfim. Uísque, tudo. Tudo. Que você quisesse aqui teria. Verdade. Tudo conveniências, né? Conveniências. Ali... Com esses frios aí, uma cerveja, a gente ia ficar até amanhã de manhã batendo papo. Então, quando ele vier... O famoso couro vai comer, né? Olha, quem falou isso foi Mauro Galvão. Foi, verdade. Disse que vinha por aqui para degustar presencialmente. Falou também, quem foi o outro que falou que vinha? Adílio do Flamengo. Adílio. Esteve com a gente, viu, Sidney? Dentre outros ex-atletas, né, Everton? Enfim, falemos da Fisiocenter, meu irmão. Nosso amigo irmão Dr. Wellington, viu? Que fisioterapeuta, né? Trabalhou com muitos fisioterapeutas de nível bom. E a gente tem um aqui em Guarabira com uma qualidade de excelência, viu, Cid? Muito bom mesmo. Madeireira Cavalcante. Nosso amigo centroavante Rodriguinho, que continua lesionado. Ainda? Me ajude, Faz uns 6 meses que ele está lesionado. Rodriguinho está com a famosa ziquezira. Mas misericórdia, bicho. Vai tirar, vamos tirar. Próxima internet, nosso amigo Sensei Helenilson, que estava hoje em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, de frente a Santa Rita de Cássia. Que nos fornece aqui a internet de alta qualidade, viu? Temos um convidado desse desse nível aí. Real da Supermercados, Rede Paraíba. Edilson, esse é flamenguista doente, tava batendo na minha parede ontem. É meu vizinho, viu, Cid? Tava batendo ontem, cada gol do Flamengo, ele quase arranca a parede do lugar. Bazar dos Camelôs. Do nosso amigo, seu Toninho. Que é capitaneado pelo filho dele lá. Lá tem de tudo, cara. De estilingue, a bola de gude, a cafeteira. Tudo. Lampião. Cara, tudo. Armador de rede. Tudo. Tesoura, apito. Cara, tem tudo. Loteria Estrevo da Sorte. Do nosso vascaíno Jorge, cara. Um grande abraço, Jorge. Grande abraço, com a gente, Jorge. né? R.meias. Meias antiderrapantes. Na época de Sidney ele já tinha. Não pergunta ele aí. Sidney, não, ele sabe que não tinha. Esses mecanismos começaram a aparecer. Era só meião e meia, né? Meião e o povo cortando e os roupeiros pé da vida. Vic Home Decor, meu irmão. Uma loja virtual da minha esposa, Rita de Cássia, que já mandou aqui, viu? Um grande alô, certo? Loja Professora virtual. Rita, né? Professora Rita, um beijo. Né? Chego já, viu? E mandar um grande abraço para salão visual do nosso amigo Diniz Cabeleireiro, né? Que, cara, um dos melhores da Paraíba, né? É o melhor. Mas vamos direto e reto. Vamos. Antes, me permita, Sidney, o Luiz Fernando Freitas está mandando boa noite para você. João Touma, desejando sucesso. Simone, competência em pessoa. Já tem muita gente aqui participando. Não sou eu que digo isso não, viu, Sidney? Caramba, velho. Minha esposa Rita de Cássia está mandando um abraço, uma boa noite a todos. Luiz Fernando Freitas Pinto, bacana demais. Sidney parece feliz no bate-papo, isso é importante. E Juliana Salles, desejando boa noite. Sidney, por favor, nos agracie com como você começou sua carreira no futebol, Sidney. Olha, isso aí tem tempo, né? Tem bastante tempo. Mas como todo brasileiro apaixonado pelo futebol, né? A gente sonha em ser jogador de futebol. Eu era muito ruim, não consegui ser jogador de futebol, tentei de todas as formas e maneiras. E dentro dessa minha tentativa de ser jogador de futebol, eu conheci o professor Vicente Figueiredo. Vicentinho era ponta direita do Flamengo, foi ponta direita do Flamengo na década de 70, depois passou pelo Ceará e tudo mais. E o Vicente
ele tinha uma escola de futebol e aos 16 anos de idade ele me chamou no canto e falou, ó, futuro acho que você não tem no futebol não, ele foi muito sincero, e falou, mas eu acho que você consegue aqui começar a escrever, a tentar escrever esse teu sonho dentro do futebol de uma outra maneira, você não quer trabalhar aqui comigo não? E eu com 16 anos de idade comecei a ser professor numa escola de futebol no Rio de Janeiro. E daí eu decidi, a partir desse momento, decidi fazer a faculdade de Educação Física, fiz a faculdade de Educação Física, comecei a trabalhar em alguns clubes menores, né, de menor investimento do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca, Rodoviário de Piraí, enfim. E depois eu tive uma passagem pelo Fluminense, sempre como ou auxiliar técnico, ou preparador físico, ou propriamente treinador do time A, o time B, sempre nas categorias de base. E foi dessa forma que eu comecei a viver dentro do futebol. E daí foram 20 e poucos anos. Durante esse período, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar no Fluminense, no Rio, 97, 98, se eu não me engano, na base, lá em Xerém. Depois eu tive uma passagem muito boa pelo Nova Iguaçu. Um abraço aqui ao Jânio Moraes, que ainda é o presidente, era o presidente da época, uma pessoa que me ensinou muito. Foi uma pessoa fundamental na minha formação como profissional, né? Eu comecei a entender algumas coisas, e dali, com o Jânio, eu comecei a entender a gestão do clube como um todo, né? A gente, quando é treinador, e a gente fica olhando muito para o umbigo da gente, querendo olhar somente ali dentro das 4 linhas, e aquele mundo que envolve só o dia a dia do treinamento, da questão médica, fisiológica, de nutrição, psicologia, mas existem outras questões que para o clube, né? E como o Jânio era o presidente, ele queria que o clube crescesse, né? Obviamente, para isso o time tem que ganhar, mas não adianta só o time ganhar e o clube não estar preparado para esse crescimento. E dali eu comecei a ter uma visão mais ampla, né, do que é gestão de futebol, né? Não só gestão da equipe, do time, mas do clube como um todo. Dali eu tive a oportunidade de ir para a Espanha. Em 2003 eu fui para a Espanha. Lá eu fiquei 5 anos, fui estudar, numa época que a Espanha ainda não tinha ganho nada de nível mundial e tudo. Lá eu fiz o curso nível 1, 2 e 3 da UEFA, pela Federação Madrilenha de Futebol. E também fiz Fundação Real Madrid de Gestão Esportiva, que também me abriu a mente para o mundo de business e de negócio que existe em torno do futebol e não só também dentro das 4 linhas. E é gigantesco, né, Cid? É enorme, é enorme. E aí, em 2009, meu amigo, meu presidente e um grande companheiro que, infelizmente, nos deixou há muito pouco tempo, o presidente Maurício Assunção, assumiu o Botafogo em 2009 e me convidou para voltar da Espanha e assumir as divisões de base do Botafogo. E foi aí que as pessoas começaram a me conhecer mais, né? Eu tive uma projeção muito maior, até então era muito estudo, muito trabalho. A gente sabe como é trabalhar nos times de menor investimento, onde a gente não tem, né, tanto apoio, e não dava, eu nunca consegui até então viver só do futebol, né? E, paralelamente, eu sempre tive uma veia muito empreendedora, e ao longo desse período, até 2009, por exemplo, a gente fez o jogo de comemoração dos 25 anos do título de campeão do mundo do Flamengo em Volta Redonda. A gente fez o DVD do Romário, a gente lançou o DVD do Romário numa época, hoje o pessoal que está assistindo aí nem sabe se bobear o que é um DVD. É verdade. E se vendia DVD na banca de jornal, né? Então a gente fez um lançamento nacional do DVD do Romário, a gente conseguiu achar na internet, colaboradores e tudo, 846 gols do Romário, a gente colocou dentro do DVD. Caramba, velho. Os 1.002 gols que ele computa, né, que ele diz que tem, a gente conseguiu 846, botamos no DVD. Então eu sempre tive esses dois lados, né? Eu sempre caminhei muito dos dois lados, né? No clube, como treinador, como gestor e tudo, e também com o mundo paralelo do futebol de business, de negócios, né? E em 2009 eu voltei para o Botafogo, a convite do presidente Maurício Assunção, como eu falei, que nos deixou há pouco tempo, veio a falecer há pouco tempo, e lá eu fiquei 6 anos com ele. Fiquei 4 anos na base, e aí a gente teve aí um grande destaque na base do Botafogo. Na época a gente foi, né, o responsável aí pela reformulação da base do clube,
a gente revelou jogadores aí como Sassá, Vitinho, GG, Dória, Gilberto, Gabriel, Andrei, e por aí vai, foram tantos que até hoje surgem, Igor Rabelo, que está no Atlético, vários outros, então são muitos. E depois de 4 anos, e revelar muitos jogadores e ganhar alguns títulos na base, eu fui para o profissional, e lá eu fiquei 1 ano e meio trabalhando lá com Sidorf, Jefferson, Bolívar, Dória, Júlio César e tudo, e até quando aconteceu antes do rebaixamento do Botafogo em 2014, se eu não me engano, eu deixei o clube, e aí eu trabalhei em mais alguns clubes no Brasil, e aí resolvi me dedicar somente às minhas empresas e sair desse dia a dia do clube, que é uma loucura, né? A gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive, e eu tomei uma decisão devido a um pedido do meu filho de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Nada contra o clube, contra a instituição Botafogo, ele nem entendia direito, mas eu saio do Botafogo em 2014, em julho de 2014. Meu filho tinha 3, ia fazer 4 anos, em outubro de 2014 ele ia fazer 4 anos, e passou julho, agosto, setembro. Quando chegou em outubro, eu perguntei para ele o que ele queria ganhar de aniversário, e ele falou: pai, eu não quero mais que você trabalhe no Botafogo, não o Botafogo, né? Mas ele não queria que eu trabalhasse mais com futebol. Eu falei para ele: por quê? Ele pequenininho, 3, 4 anos de idade. Ele falou: pai, porque agora eu consigo te ver, eu consigo estar com você. Aí isso mexeu com o coração do pai. A gente consegue brincar, você está mais em casa. E aí eu desabei e falei: cara, eu preciso repensar minha vida, preciso repensar o que eu tenho que fazer. E aí eu resolvi, ainda trabalhei no Metropolitano de Blumenau, Santa Catarina, foi uma experiência maravilhosa. Tive o prazer de levar o saudoso Valdir Espinosa para ser treinador do clube, levamos o Léo Moura também, antes do Léo Moura ir para o Santa Cruz e para o Grêmio, a gente levou o Léo Moura para lá, então foi um trabalho também mais amplo do que só futebol, a gente geriu o clube como um todo, questão de sócio-torcedor, eu era como um CEO no clube, né? Não só o departamento de futebol. Depois eu tive o prazer também de ajudar na fundação e na organização do Maricá, que hoje vem fazendo um trabalho maravilhoso com o Reinaldo como treinador e o Douglas Oliveira como gerente de futebol, o Reinaldo centroavante, né, do Flamengo. Jogou no Flamengo, né, Cid? Do Paris Saint-Germain, e que em 2009, quando o Maurício assumiu o Botafogo, o Maurício me perguntou onde está o Reinaldo. Por quê? Porque lá atrás, quando eu comecei no Barra da Tijuca, como auxiliar técnico em 90 e sei lá o quê, 95, 90 e alguma coisa, o Reinaldo era o nosso jogador no juvenil do Barra da Tijuca. E o Reinaldo sai do Barra da Tijuca para ir para o Flamengo, né, nos juniores. E a gente criou uma amizade, um carinho muito grande. E aí o Reinaldo vai para o Botafogo, eu consigo convencer, né, falar para ele do projeto que a gente já tem e tudo. E hoje ele é o treinador do Maricá. E foi um clube que eu ajudei a fundar, organizar, montar. E hoje está muito bem na mão do presidente Arley e do gestor de futebol Douglas Oliveira. E depois dessa passagem aí com meu filho, eu não quis me dedicar tanto ao futebol como eu me dedicava, resolvi me dedicar às minhas empresas, e hoje realmente meu filho está com 12 anos, vai fazer 13, a gente tem uma relação maravilhosa, a gente consegue passar um final de semana junto, a gente consegue ver um jogo de futebol junto, ele hoje é goleiro, eu consigo ver os jogos dele final de semana, eu consigo dar algumas dicas. Quando ele deixa eu ir, né? Que às vezes ele fala: pô, pai, não vai hoje não. Quando você vai, eu fico meio nervoso. Tá conectando seu filho, né? Meu filho, aqui não tem jeito, eu falo a verdade. É verdade. Ô Sidney, com esse tantão de network que você, né, falou aí, citou aí, trazendo um pouco para a atualidade de hoje, obviamente hoje, nos dias atuais, o Botafogo hoje ele ponteia o Brasileirão, né? E na minha opinião, muito bem, obrigado, com a folga aí contra o Palmeiras, Flamengo e o Galo, o próprio Galo também, que são os 3 clubes, juntamente com o Botafogo hoje, que vem fazendo um bom futebol. Como é que você vê hoje o Botafogo, sendo até um pouco aleatório, trazendo o passado para o futuro e vice-versa, com relação ao futebol jogado hoje, Sidney? Duas questões importantes, né? Hoje o Botafogo tem uma empresa, um investimento muito grande. O Botafogo não vive somente das suas receitas, isso é uma coisa que impacta muito. O Botafogo hoje tem dinheiro para investir, para trazer
bons atletas, trouxe um excelente treinador, na minha visão, que infelizmente está perdendo agora. Mas, assim, modéstia à parte, com todo respeito, o Botafogo está liderando o campeonato, está com um time muito ajustado, um time guerreiro, um time muito bem, né? Organizado. A gente brinca no futebol, né? Deu liga, a bola está entrando, quando a bola entra é maravilhoso. Às vezes a gente faz tudo certinho, a bola não entra, é uma tristeza. A gente tem uma frase do meu amigo Felipe Ximenes, um grande gestor de futebol também, que eu tenho um carinho muito grande, né? O futebol não adianta, né? O errado é errado mesmo dando certo, e o certo é certo mesmo dando errado. Mas no futebol, se a bola não entrar, o certo não adianta, o errado não adianta, o negócio é a bola entrar. E a bola está entrando do Botafogo, mas assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, estou torcendo muito para o Botafogo. Final de semana torci muito contra o Palmeiras, a gente tem amigos lá, pessoas que Você é botafoguense, Sidney? Não, a gente chega um momento do futebol que a gente torce pelos amigos, né? É verdade. A gente passa por tantos clubes, a gente tem hoje as minhas empresas. Tu vê, hoje eu tenho 2 empresas. As 2 empresas hoje trabalham com o Corinthians, trabalha com o Atlético, trabalha com o Náutico, trabalha com o Vasco. Acabamos de fechar contrato com o Fluminense, com o América Mineiro. Ou seja, eu tenho que torcer para eles têm que estar bem, né? Então, a gente aprende isso no futebol. Mas voltando ao Botafogo, eu vejo o Botafogo muito bem, mas se você pega hoje por nome, tá? Vamos botar assim, nome, não estou dizendo por resultado, e tomara que o Botafogo seja campeão brasileiro, estou torcendo para isso também. Mas se você pega por nome, você tem aí um time que nós montamos em 2013, que você tinha o Jefferson no gol, Edilson na lateral direita, Bolívar e Dória na zaga e Júlio César na lateral esquerda. Você tinha um meio de campo que você poderia escolher ali de 4 volantes, 2 para jogar, que era Marcelo Matos, Renato, Jadson e o Gabrielzinho. Você tinha um meio campo ali com Lodeiro e Sidorf, né? E um ataque com Felipe Gabriel, Andrezinho, Vitinho, Rafael Marques. O Vitinho muito rápido, né, Cida? Eu lembro do Vitinho, rapaz. E então a gente tinha um time muito forte. Em 2013 a gente teve uma máquina de um time na mão. A gente não conseguiu ser campeão brasileiro, mas ficamos em 4º lugar no brasileiro, que até a data de hoje, desde 2013, é a melhor colocação do Botafogo no brasileiro desde 2013, ou seja, 10 anos depois. E eu tomara que esse ano, esse Botafogo hoje supere sendo campeão, ou ficando em segundo e ficando em terceiro. Se ficar em 4º, vai ser igual a 2013. Se ficar em terceiro, segundo ou primeiro, vai ser a melhor campanha do Botafogo desde 2013, 10 anos depois. Então, o trabalho que a gente fez lá foi um trabalho muito forte, né? Tivemos erros e acertos, como todo mundo, mas e agora o Botafogo vai sofrer aí com a perda do seu treinador, né? Que isso aí já está aí, bateu hoje o martelo, ele vai deixar o time, e aí vamos ver como o Botafogo vai se comportar sem ele aí para frente do campeonato, né? Esperamos que continue, porque eu torço pelo bom futebol, assim, né? Pelo trabalho bem feito, e eu disse em algumas falas minhas que, na minha opinião, dos portugueses, fora Jorge Jesus, o treinador do Botafogo era o independente de resultado, era um dos melhores. Mas a prova veio agora, né? O cara encaixou o time, botou o time para andar. Mas o Botafogo acreditou muito nele, né? Perfeitamente. Eu vi várias vezes a torcida, se pudesse invadir e jogar ele naquele Titã agora, ele tinha ido, né? Ele tinha ido. Mas o time não performou ano passado, esse ano fez um péssimo início de ano, né, no Carioca, teve muito sufoco na Copa do Brasil e encaixou no Brasileiro, que bom, né? Mas, assim, 2 questões em relação ao Botafogo que eu acho muito importante colocar, se vocês me permitem. Pois não. Uma né, assim, o Botafogo já era para ter mandado ele embora há muito tempo, porque ele não performou e o Botafogo acreditou muito nele. E agora que o trabalho encaixou, o Botafogo vai perder ele, né? Isso é muito triste, né? O clube acredita no trabalho, bota,
Ele sempre foi um treinador que, na maioria das vezes, sempre honrou o contrato dele e está indo embora. Só que, na minha visão como gestor, ele está indo embora por culpa de quem comanda o nosso futebol hoje. Por quê? Eu sou defensor e já falei isso 1 milhão de vezes, e é por esses motivos que estão acontecendo agora, que o calendário brasileiro ele tem que se equiparar com as janelas internacionais e os calendários europeus e internacionais. Verdade. Não adianta mais. Que abre essa brecha, né, Cid, de que outros clubes com mais dinheiro... No meio do campeonato acabe com o teu trabalho. Entendeu? E pode levar até mais atletas, né, Cid? Sim, então assim, e a gente já sofre isso há muito tempo, para que isso? Aí vamos lá, vamos analisar o porquê que isso não muda. Ah, porque lá é verão, aqui é inverno. Cara, os nossos jogadores se apresentam para pré-temporada dia 3, 4, 5, 6 de janeiro, 50 graus na cabeça. É verdade. Os caras fazem a pré-temporada em janeiro, final de janeiro eles estão estreando e estão jogando. Qual o problema de se jogar no verão? Isso é balela, isso é ficar agarrado. O mundo globalizou, gente. O mundo hoje ele não anda mais sozinho. Então você tem que pegar o nosso calendário hoje, botar igual o calendário internacional, que nesse momento estaríamos de férias. Se ele não renovou, se ele não quis ficar, ele vai nas férias dele embora, ele não vai no meio do Campeonato Brasileiro. E aí o produto, o Campeonato Brasileiro, perde. E aí as pessoas não sabem por que o nego não vai para o estádio, porque as pessoas não gostam do campeonato. Ah, mas tem o estadual. Beleza, faz igual. Hoje os clubes já não estão jogando mais o início do estadual com seus times principais. Não é isso? Então, se você bota ali a pré-temporada, o início ali em agosto, como os europeus fazem, que a janela começa em agosto, você bota o início do estadual em agosto, joga com os times sub-23, sub-20, os primeiros rodados, depois os times fazem o final da pré-temporada nas finais do estadual e começa o Campeonato Brasileiro em setembro e acaba em maio. Perfeito, perfeito. E aí, se o campeonato tivesse acabado em maio, estava todo mundo de férias agora no Brasil, e se ele quisesse, ele ia, o Botafogo já tinha sido campeão ou não brasileiro. Agora, no meio do nosso campeonato, você perder atletas, treinadores e tudo, para mim é uma burrice de quem administra o futebol brasileiro que ainda não se adaptou a isso. E a gente só vai perder. O pior, Sidney, é que nem chegou na metade, né? Verdade. Nem chegou na metade. E aí não é só o brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores, é estaduais também, que o pessoal de fora vem buscar, paga a multa rescisória e leva, o dinheiro fala mais alto, sempre falou e sempre vai falar. E o que Sidney falou aí é pura verdade. Se a gente se adaptar com o calendário europeu, isso vai acabar, pô. Isso vai acabar. Vai vir levar, no meio, vai, é tanto. Nessa janela, por exemplo, Sidney, que começa dia 1º, me corrija se eu estiver errado, não é isso? Dia 1º de julho agora? Sim. Então, muitas equipes vão perder atletas. Vão. O próprio Botafogo, além do treinador, o Tiquinho Soares está fazendo um campeonato estrondoso. É verdade. Desde o estadual, né? Desde o estadual, né, Sidney? Que ele vem. Sim. Aí vai vir agora uma proposta de fora. Nós estamos com uma defasagem, outra coisa que as pessoas não entendem, né? E é difícil explicar isso, que isso está fora das 4 linhas, é que eu falo de gestão fora do campo, né? A gente viveu um momento áureo do futebol, inclusive na época da contratação do Seedorf, só que as pessoas, ninguém fala do ponto econômico. Cara, nós vivíamos na época que o dólar era R$2. O Seedorf veio para o Botafogo, ele só veio, aí veio o Seedorf, veio o Fred, veio o Deco, veio o Ronaldinho Gaúcho, nós tínhamos aqui, olha quem nós tínhamos aqui jogando, ainda em alto. O Ronaldinho Gaúcho foi campeão da Libertadores jogando pelo Atlético em 2012. O Seedorf chega no Botafogo em 2012. É campeão estadual em 2013. O Fred volta da Europa mais ou menos nessa época. O Deco vem para o Fluminense nessa época. Por quê? Porque não tem jeito. Todos preferem jogar no Brasil. Os brasileiros de alto rendimento preferem. Eles só vão embora por causa do dinheiro, não tem jeito. Óbvio, tem gente que quer fazer carreira, garotada mais nova e tudo, mas quando o cara está com 26, 27, 28, 29 anos, se ele puder voltar, ele volta. Ele só não volta se a grana pesar. Agora, naquela época, a nossa economia estava forte e o dólar era R$2, 2,60. Por isso você conseguia contratar um Seedorf e trazer um Ronaldinho Gaúcho e tudo mais.
Por quê? Porque a diferença não era tão grande. Hoje, o dólar está 5. Então, quando um clube desse vem e faz uma proposta para um treinador ou que foi feita, quando você fala aí de o cara ofereceu não sei quantos milhões, não sei quantos mil dólares, é vezes 5, gente. É difícil você bancar uma situação dessa. Não tem como segurar, né? Não tem como segurar. Então você se protege com as janelas. Acabou o campeonato em maio, beleza. Junho, julho, agosto é férias. Leva quem você quiser. Agora, não no meio do campeonato e acabar com o campeonato. Acabar, que eu digo, tomara que o Botafogo traga um outro treinador e se mantenha na liderança, mas que a torcida do Botafogo, imagina como é que tá hoje. Cabeça um trevo, né? A cabeça cresceu. E, inclusive, no Brasil não tem mais treinador de ponta, velho. Estão todos empregados. Não vejo. Eu sinceramente, não vejo. Tem a altura do Luiz. Tem que trazer de fora, infelizmente. Né? Aí é outra coisa. A gente tá falando do próprio Luiz. O Luiz veio, não performou, teve problemas, adaptação e tudo mais. O treinador que veio agora, gente, com todo respeito, aí é outra história, porque que se vocês quiserem falar, a gente fala também do Lancelotti, à vontade, Sidney. Vamos falar também. Na CBF, né? O CBF quer trazer o treinador lá do Real Madrid, o Ancelotti, e por que eu apoio, né? Mas antes disso, você traz um treinador europeu para cá hoje, com todo respeito ao nosso futebol, cara, ele não sabe quem está jogando. Nada contra os times, pelo amor de Deus, com todo respeito. Quem está jogando no Goiás, quem está jogando no Fortaleza, no Ceará, no próprio Inter, no Grêmio. Ele sabe que o Suárez está. Até o cara chegar, se adaptar, nova cultura e tudo. E foi o que aconteceu com o treinador do Botafogo, que ele teve um período de se adaptar, conhecer o território, saber como o jogador brasileiro é ou não é e tudo mais, para a coisa andar. Né? Não foi da noite para o dia. Então você traz um treinador europeu no meio do campeonato, se ele vem no início, na pré-temporada e tudo, ele tem aquele período também para. Ele vai trazer um treinador hoje de fora, que o cara vai chegar aqui na segunda, quarta tem jogo, sábado tem jogo, terça tem jogo, domingo tem jogo, e aí? Como é que esse cara vai comandar, treinar e botar o time para funcionar, entendeu? É muito complicado. E é o que vocês falaram. E aí, no Brasil, tá todo mundo empregado, tu vai trazer quem? Nosso amigo aqui, Luiz Fernando, ele citou o nome de Cuca. Cuca era um bom nome para o Botafogo, Sidney? Cuca sempre foi um bom nome para qualquer clube do Brasil. Cuca tem trabalhos maravilhosos. Só que o Cuca hoje está com um problema, né? Um problema da vida pessoal dele lá, do que ele fez lá na década de 80, que repercutiu muito mal. E que é uma outra questão que a gente vive, uma questão política hoje, e aí não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai ter vai ter muita confusão aqui, mas o Cuca, 2 anos atrás, já 3 anos atrás, eu não lembro exatamente, ele era comentarista da Rede Globo. Exatamente isso. Aí, como é que pode, né, Sidney? Me ajude, né? É simples. Ver quem ele apoiou na eleição. É verdade. E tu vê o que mudou na vida dele. Ou seja, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia mútua, né, Sidney? De algumas pessoas, não vamos generalizar, né? É um viés muito estranho, muito estranho. É muito complicado. Então, assim, o Cuca hoje, ele não vai ter aceitação em nenhum clube hoje no Brasil. O Cuca está com um problema muito sério, pessoal. Mas como treinador, vamos dizer assim, ele tem uma identificação muito grande com o clube, ele fez bons trabalhos no Botafogo, e se não fosse esse problema, ele seria um treinador, sim, que teria um grande nome, seria um bom nome para o Botafogo. Mas hoje tem um problema que é complicado você gerir isso. Né? Se você me permite, Sidney, professor Oswaldo de Oliveira, que trabalhou com Oswaldo de Oliveira, isso. Você é um bom nome, Sidney? Eu sou fã do Oswaldo, eu tenho... aí onde vamos conversar, viu? Também tem o Ceni também, que está aí, né? Da vagando, Rogério Ceni, provavelmente vai para o Vasco. Para o Vasco, né? Da Gama. Né? Mas Sidney... eu tenho outro nome que eu até cheguei a cogitar, mas o pessoal não deu muita bola lá, não. Até cheguei meio que tentar sondar. Era o Seedorf. Sim, perfeitamente.
Entendeu? O Seedorf o Botafogo, acho que poderia pegar o telefone, ligar para o Seedorf e tentar ver se o Seedorf não queria ser treinador agora no Botafogo. Ô Sidney, e Simeone, você teve contato com ele em cursos, fora, na Europa? Não seria também um bom nome, não, para algum time aqui no Brasil? A gente estudou, não foi, Everton, a vida do Sidney aí. E você é amigo do Simeone, e aí, esse nome não seria bom, não, aqui pro Brasil, Sidney? Seria bom se tivesse me escutado há 10 anos atrás, né? O tempo voa, né? O tempo voa, né, Sidney? Eu tive o prazer de conhecer o Simeone, a gente teve uma relação de 6 a 8 meses, mais ou menos. Aquela cara feia dele, ele é feio daquele jeito mesmo, é porque ele é durão mesmo, assim. Cara, é um amor de pessoa, assim. Eu como brasileiro e conhecia ele só pelo jogo, né? Pela televisão. Eu tive o prazer de estar numa turma, né, de treinadores da Federação Madrilenha de Futebol. Ele era atleta do Atlético de Madrid ainda, na época, e a primeira semana de curso ele faltou. Começou o curso, a gente teve a primeira semana teórica, e a segunda semana seria prática já começaria a prática. E ele não foi, a gente nem sabia que ele estava matriculado. E eu estava no vestiário lá da Federação Madrilenha de Futebol, botando a chuteira, o meião, para fazer a aula prática, né? Os treinadores têm que fazer a aula prática e tudo. Daqui a pouco, quando eu levanto a cabeça assim, entra o Simeone no vestiário. Eu tomei um susto, né? Eu falei, caraca, Simeone aqui, será que ele vai dar aula? Será que ele vai fazer alguma coisa? E ele veio cumprimentando um por um, falando com todo mundo, e era um aluno como a gente. E daí a gente começou a ter uma relação. Eu era o único brasileiro da turma, ele o único argentino. Então, imagina, todo mundo jogava a gente um contra o outro, né? Brincadeira, aquela coisa toda. Brasil e Argentina é guerra. Maradona, Pelé, Maradona, né? Já queria clássico na formação. E a gente começou a se entender e a conversar e tudo. E a gente, obviamente, no curso, durante 8 meses, você fica falando de futebol o tempo todo. E eu ali, né? Eu escutava coisas dele e não só dele, né? De tudo que eu vivi lá em 2003, 2004, 2005, lá na Espanha, e foi abrindo minha cabeça, né? Enfim, para várias questões de treinamento, principalmente, né? Hoje, o que o pessoal fala que os treinadores portugueses, europeus, eles têm uma maneira de treinar diferente. Isso eu via 10 anos atrás, né? Perfeitamente. Mais de 10 anos atrás, 20 anos atrás, estou falando de 2003, 2004. E eu conversando com ele, a gente tinha os intervalos e via as questões durante as aulas e tudo, e a gente fez uma amizade muito grande, assim, uma amizade muito grande. A turma, né? Na época tinha um grupo de e-mail, que a gente trocava e-mail, ninguém tinha WhatsApp, ninguém tinha essa coisa. E quando eu vim para o Botafogo, eu vim em 2009, como eu falei, teve uma crise em 2010 no clube e tudo mais, e as pessoas falaram, pô, treinador, e o Simeone já tinha encerrado a carreira. Eu conheci ele em 2003, 2004, estamos falando de 2010, 6 anos depois ele já tinha encerrado a carreira, ele já tinha treinado um time na Argentina, tinha ido bem, e ele estava no momento treinando um time na Itália para salvar da queda, né? E eu acompanhava por essa relação que a gente teve. E eu falei, cara, traz o Simeone. Todo mundo riu da minha cara. Todo mundo riu da minha cara. Eita, rapaz. E eu falei, tá bom, não falo mais nada. E hoje o Simeone é o treinador que é, né? Eu devia estar errado mesmo, de tanto que riram, eu devia estar errado. É porque você entende pouco, né? É porque você entende não, pouco. Eu não fez curso nenhum, não foi para a Espanha, não tem não. Entendeu? Aliás, Sidney não existe. Né? Nesse momento, esse cara que riu, até você... As pessoas, né, lá dentro, né? Teve um especial, né, Sidney? Teve um especial. Mas foram vários. Foram vários, né? Mas deixa quieto. Teve gente que riu mais. O mundo girou rápido. O mundo da bola gira rápido, né, Sidney? Ele sabe disso. Gira. Sidney, me diga uma coisa. Como era Clarence Seedorf no vestiário? Rapaz, aquele negão jogou bola demais. Como era esse cidadão? Olha, foi um dos grandes ou um dos maiores profissionais que eu trabalhei durante esse pouco tempo que eu trabalhei com futebol. Eu falo que eu trabalhei pouco tempo, mas tive o prazer de trabalhar com ele, enfim, e tive o prazer de conviver com outras pessoas, não só trabalhando como Simeone também, né? Enfim,
Hoje, o professor Oswaldo de Oliveira, que eu tenho um carinho, sou fã dele, acho um cara sensacional. O próprio Jefferson, goleiro do Botafogo na época. Hoje eu tenho uma amizade, eu posso falar assim, com o Bolívar, com o Edilson, lateral direito. Trabalhei com grandes nomes, o próprio Lodeiro, jogador de Copa do Mundo. O Vitinho, vi surgir lá no Botafogo. O Dória, enfim, se eu tivesse que o Júlio César lateral, enfim. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade. Léo Moura, professor Valdir Espinosa. Eu trabalhei graças a Deus, com grandes nomes do futebol brasileiro e alguns internacionais. E o Seedorf realmente não é à toa que ele ganhou o que ganhou, teve a carreira que teve, e ele era um cara diferenciado, realmente muito, muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, o Seedorf veio para o Botafogo, eu não lembro a idade dele, mas ele era o mais velho do elenco, e o Altamiro, fisiologista na época, né, fazia os testes físicos, e um dos testes físicos era acelerar o batimento cardíaco, né, do atleta e ver em quanto tempo ele voltava ao batimento normal, né? Perfeitamente. O Seedorf era o atleta que voltava o batimento mais rápido do que qualquer outro. Caramba. Até do que o Vitinho, do que o Dória, meninos novos. Para vocês terem uma ideia fisicamente o que ele era. Ele era um monstro, né? E era um cara sensacional, uma energia, ocupava o espaço. Agora, para o nosso jeito de viver e conviver aqui, era chato pra caramba. Era muito chato. Agora, é o que eu falo, essa chatice dele, na maioria das vezes, fez com que todo mundo saísse da zona de conforto, todo mundo entregasse um pouco mais para evitar a chatice dele, e foi isso que fez o Botafogo ser campeão estadual, e foi que fez a gente chegar em quarto lugar no Brasileiro, sem sombra de dúvida. Ele teve uma importância muito grande, óbvio, além do talento, da organização do Oswaldo e tudo mais. Mas a gente tem passagens maravilhosas. Assim, a primeira dele, rapidamente, tem várias, mas uma rápida, a gente chega em Saquarema, que eu falei aqui, pré-temporada, janeiro, 45 graus na sombra, em janeiro, pré-temporada. Na sombra, né? Na sombra. Um calor danado, Rio de Janeiro pegando fogo. E aí a gente tem o treino e tudo, tá tendo treino, eu tô lá debaixo do quiosque lá e tudo, aí vem ele, Sidney, ele falava aquele jeito dele comigo, água gelada não pode. Eu falei, como é que é, Sidney? Aí é pra matar. Essa foi boa. Aí é pra torar na emenda, meu amigo. Água gelada não pode. Eu falei, por quê? E o pior é que ele sempre tinha o argumento técnico do negócio, né? Não, porque a água gelada, ela demora mais a ser absorvida e a gente tem que hidratar mais rápido, tem que ser água ao tempo. Eu falei, Cida, nós estamos a 45 graus aqui, velho. Imagina eu falar para os atletas que eles vão beber água quente, né? Não é nem água ao tempo, é água quente. Uma água que fica exposta no sol a 45 graus é água quente. Não dá. Aí eu falei, Cido, vamos fazer o seguinte, eu boto a água aqui que sem estar gelada e boto a água gelada. Quem quiser pega gelada e quem quiser pega quente. Ele, não, Sidney, não, é só água quente. É para todo mundo, é o melhor para todo mundo, não é para mim. Eu não quero água só para mim, é o melhor para todo mundo. Eu falei, Ciro, não vou fazer. E eu era o cara, eu acho que o único, que dizia não para ele, né? E isso criou um respeito muito grande, mas também criou atritos grandes. Agora vem cá, Sidney, ele arrumou essa história onde de água, acaba com o calor da bexiga, velho. A cabeça pegando fogo. Ele jogava na Europa. Então, pois é, jogava no gelo, só se for. Porque a água tá sempre gelada. Eu falava para ele, Ciro, você jogava 10 graus, a água tá gelada. Meu Deus, homem, me ajude. Ele tinha umas coisas. Ele queria tomar chá, Sidney. Ô, Sidney, você falou aí em Jefferson, goleiro do Botafogo, e a gente se lembra muito bem, Everton, desse goleiro maravilhoso. E eu sou fã de goleiros. Rapaz, teve uma época, Sidney, que esse goleiro tava pegando até pensamento, não era, Sidney? Tava. O Jefferson teve uma passagem no Botafogo maravilhosa na nossa época lá. O Jefferson vem na gestão do Maurício, né? O Jefferson, ele surge no Cruzeiro, muito jovem, muito novo, com um potencial tremendo. Ele vai muito mal em 2 finais com o Cruzeiro, se eu não me engano, uma Copa do Brasil e um estadual. Foi muito mal, com 17, 18 anos de idade. É normal um goleiro dessa idade falhar, mas tu vê que ele já
já era o titular do Cruzeiro nessa época, mas por causa desses 2 jogos que ele vai mal, ele é vendido para o exterior, enfim, ele vai ou para a Turquia ou para algum lugar, não lembro, desculpa agora assim de cabeça, e ele fica lá, e quem traz o Jefferson de volta para o Brasil é o Botafogo, né? O Jefferson chega aqui sem ninguém conhecê-lo, vamos dizer assim, essa que é a grande verdade. E aí o Jefferson vai muito bem no estadual de 2010, no qual ele pega o pênalti do Adriano na final, e ali ele acaba o gol de cavadinha do Louco Abreu, e aí começa a história dele no Botafogo, na minha opinião, começa ali com essa final de campeonato, né? E ali ele faz o nome dele, e daí todo mundo passou a conhecer o Jefferson e ver o Jefferson. Mas um potencial tremendo. Um goleiro espetacular, tremendo, tremendo, tremendo. Sidney, Gustavo Martins diz aqui, grande Sidney, qual o maior desafio da fisiologia na prevenção de lesão para não ter muitas baixas no grupo? E qual é o menor número de grupo possível de jogadores, né, para trabalhar? Aí ele embaixo acrescenta, obrigado pelo apoio para implantarmos uma unidade da Escolinha do Galo no contexto feminino aqui em Sobradinho, DF. Gustavo Martins, lá de Brasília. Isso. Ele quer me complicar com essa pergunta dele, mas... Me ajude, Gustavo, não faça isso não. Mas tem um detalhe, ele perguntou para quem sabe. É uma pergunta técnica, meu irmão. Técnica. Já vou tirar a licença dele, Gustavo. A licença do Galo tá suspensa aí. Confiscada ao vivo. Ei, como diz o Matuto aqui da Paraíba, se lascou. Se lascou. Não, mas eu falo o seguinte: tamanho de elenco e prevenção de fisiologia, ela é uma questão que vai depender muito, na minha opinião, da estrutura e da questão financeira que o clube tem. Vamos lá. Como é que isso é na prática, tá? Eu briguei muito dentro do Botafogo por causa disso. Quando você tem um elenco maravilhoso, 24, 26 atletas de alto nível, o elenco vai girar em torno disso. Jogador de linha, você vai ter que trabalhar aí sempre entre torno de 24 a 26 atletas e mais os goleiros, é o que eu acho o ideal, tá? Por aí. Diga. Me permita abusar da sua boa vontade. O meeting só permite 1 hora. Sidney. Você permite que a gente gere outro link de 10, 15 minutos, por favor? Por favor. Para você terminar o seu raciocínio e a gente entrar em outros tópicos rápido. Pode ser, meu querido? Pode mandar, a gente abre outro aí, vai ser um prazer. Pronto, perfeito. Rodrigo está enviando agora para você. Tá bom, querido.
Ok. Voltando, Sidney, por favor, complemente a pergunta do nosso Gustavo Martins. Bom, voltando ao que eu estava falando, vai depender muito da questão do elenco, da estrutura do clube, tá? Quando a gente fala de prevenção de lesão, eu tenho que saber que clube que eu tô. Eu tenho estrutura, eu tenho um departamento de fisiologia adequado, eu tenho pessoas qualificadas e aparelhos qualificados para que eu possa entender o desgaste e a que nível está esse desgaste do atleta, sim ou não, né? E outra coisa, como é que é meu elenco? Até onde eu posso estressar um jogador? Então, uma das grandes questões, na minha visão, relacionada a isso, foi o que a gente viveu no Botafogo em 2013, né? A gente tinha um bom time, um excelente time, aliás, e tínhamos um bom elenco, né? Ou seja, quando o Seedorf saía, quem entrava no lugar dele, né? Quando eu tinha uma questão de um jogador dos principais que saíam, quem entrava no lugar dele? Então, quando eu tenho essa carência, eu tenho que cuidar muito desses atletas que vão levar o time ao longo do campeonato. Eu não posso perder esse atleta. Agora, se eu tenho um elenco que aonde sai um, entra outro, eu mantenho o mesmo nível, a gente pode subir um pouco o sarrafo de estresse fisiológico do atleta, porque se eu perder, eu tenho outro. Enquanto o outro está jogando, eu estou recuperando o outro que é do mesmo nível e por aí vai, né? Eu digo que o esporte de alto rendimento, não só o futebol, como qualquer outro esporte, ele não é saúde. A gente sabe disso. A gente vê N atletas, você vê o Zico hoje botando prótese no quadril, o Bebeto botou prótese no quadril, você vê atletas como Oscar Schmitz do basquete, que ele diz que de manhã para levantar o corpo todo dói. Então, as pessoas têm que entender que atleta de alto rendimento ele vai ao limite dele o tempo inteiro. Ao longo de anos da vida dele, ele é levado ao limite, né? E aí, esse limite, eu vou dosar dentro do meu clube, eu como gestor, junto com o meu departamento médico e de fisiologia, o que é esse limite, para eu não perder, ou se eu posso perder esse atleta ou não, tá? Eu digo que raramente eu vi um atleta entrar em campo e dizer que não está sentindo dor nenhuma, né? Você jogou anos e anos, você sabe do que eu estou falando, Everton. Então, assim, isso. É uma questão de levar ao extremo. Agora, eu preciso entender dentro do departamento o que eu tenho. Então, assim, dentro do Botafogo, nós tínhamos um departamento médico muito bom, nós tínhamos uma área de fisiologia com Altamiro maravilhosa e tínhamos, para mim, um grande, que hoje está fazendo uma faculdade de medicina, um grande fisioterapeuta, que é o Alex Evangelista, além de outros que tinham lá, mas o Alex era, na minha opinião, o chefe do departamento, quer dizer, ele era o chefe do departamento, e o Seedorf também apoiava muito as técnicas dele e o trabalho dele, e o Alex Evangelista hoje está fazendo faculdade de medicina, por quê? Porque ele cansou, né, de levar ideias, inovações para justamente controlar a carga, isso e aquilo para os atletas, e o médico, porque é médico, dizer não, entendeu? O próprio fisiologista levar para o médico, e o médico, porque é médico, dizer não. Então, hoje, a grande questão é quem é o chefe do departamento médico do clube? Ou de que áreas cada um vai ter a palavra final, né?